Bom, continuando na apresentação dos discos das bandas de death metal mais puro, eu agora vou mostrar a única banda brasileira da minha lista. O disco que eu vou mostrar aqui chama Beyond the Vision. É um disco, foi lançado em 93 pela Subway de Goiânia. É uma banda de Goiânia. Bom, eu estou falando do Flash Temptation. Esse aqui é a First Press do Flash Temptation. Beyond the Vision. É engraçado porque durante muito tempo eu achei que essa banda era aqui de Brasília, porque esses caras viviam aqui. Inclusive, esse disco foi gravado aqui em Brasília, no estúdio aqui em Brasília. Eu lembro deles aí, eles fizeram show e tudo. Eu jurava que era uma banda de Brasília. Depois é que eu descobri que era uma banda de Goiânia. Bom, lembra, eu ia muito nessa loja aqui. Aqui em Brasília tinha uma loja da Subway. Eu fui muito lá, comprei muita coisa lá nessa loja. Bem, então esse é o First Press. Esse disco ficou muitos e muitos anos assim, só nessa versão aí, era a única versão que tinha disponível desse Flash Temptation. Bom, claro, devia ter aí pela internet também, né? Mas esse ano, no final do ano passado, que estava para ser lançado e tudo, aí teve um prazozinho, saiu finalmente a versão em CD. É uma versão que foi lançada pela Rapture também. A Rapture, mesmo que lançou, fez o licenciamento brasileiro do Obscenity, foi quem relançou agora esse disco do Flash Temptation. Eu recebi há pouco até esse disco. Tem um slipcase, né? Dá pra ver aqui que tem um slipcase, ó, e muito bacana. É um slipcase aberto, que aí você vê a capa por dentro, sabe? Ficou muito legal, um lançamento muito bacana. E tem também 2 faixas bônus da demo deles. Muito mal gravada, inclusive, a demo. Mas o disco é um disco bem bacana, do Flash Temptation. O que eu posso falar sobre esse disco? O único full length deles, eles gravaram esse disco e a banda acabou. É um death super tradicional. Embora, assim, a proposta é de um death super tradicional. Mas, assim, uma hora ou outra, assim, se você quiser mesmo ouvir, assim, tudo, você vai achar uma coisinha de thrash. E essas bandas, assim, mesmo assim, né? Eu tô falando de bandas de puro death metal. Mas é porque, na realidade, mesmo o puro death metal tem algumas estruturas em comum com o thrash, né? Eles não reinventaram o metal inteiro, né? Essas coisas têm uma certa continuidade. Então, assim, quando eu falava daquelas bandas de death thrash que eu falei antes, é porque ali eu acho que a coisa do thrash tá mais forte. Aqui, eu não estou falando de death thrash, mas assim, mesmo eu estou falando de death metal bem tradicional. Mas mesmo nessas bandas, você consegue, assim, se você for catar, você consegue achar umas coisinhas de thrash. E aqui eu consigo ouvir um pouquinho. Mas, assim, isso não descaracteriza a banda como uma banda de death thrash, desculpe, uma banda de death bem ortodoxa. A gravação, ela tá bem crua desse disco, mas bem pesada. Então, assim, eu acho que é uma gravação, embora seja uma gravação simples, não tem nada muito rebuscado na gravação, assim. O estúdio era um estúdio simples, onde eles gravaram, mas ficou muito bom. Eu acho que a gravação ficou bem a contento, bem legal e bem adequada para o death metal. Uma gravação que deixou bem pesado o som. A bateria podia ter soado um pouquinho mais cheia, mas não, tá longe de comprometer. Tem cadências muito boas. Aquelas cadências que eu falei do death, né, do Leprosy, e também umas cadências um pouco mais puxadas para o thrash, eles fazem muito bem, tem cadências muito bacanas aqui, riffs legais também, é um disco muito competente de death metal daquela época, até death metal talvez até um pouquinho, porque foi lançado em 92, ele tem mais cara de um disco
que tivesse lançado ali em 90, sabe? É bem um som bem ortodoxo de death metal old school. Como eu falei, acabou de ser lançado pela Rapture de Santa Catarina e assim é um disco que merecia ter sido mais divulgado na cena brasileira quando foi lançado, né? Porque foi lançado pela Subway, porque era uma banda do Centro-Oeste, tudo isso, e a banda acabou logo depois, tudo isso contribuiu para que esse disco ficasse muito desconhecido, mesmo aqui na cena brasileira, né? Outras bandas tiveram muito mais repercussão na época, que gravaram discos mais ou menos naquela época, como o Headhunter, da Bahia, o Pentacrostic, né, de São Paulo. Mas assim, eu acho que essa é uma banda injustiçada, sabe? Ela devia estar sendo citada junto com essas bandas, né? É uma banda que vale a pena ser recuperada. Também aquilo que eu falei, não é uma banda classe A que, né, era um clássico, não é isso o disco. Mas é um disco muito bacana e que merecia ter tido mais divulgação na época que foi lançado. Eu espero que agora, com essa versão em CD, eles tenham mais a divulgação que na época eles mereceram. Bom, agora eu vou falar de uma banda também da América Latina, não brasileira, mas da América Latina. Uma banda excelente. Esse disco realmente é excelente. Eu estou falando do Cenotaph, do México. Cenotaph, do México. Esse aqui é o relançamento em CD, feito pela Kells Records. A Kells Records, inclusive, eu acho que é mexicana. Nesse relançamento em CD aqui, você tem também, além do debut deles, que é esse aqui, The Gloomy Reflections of Our Hidden Sorrows, é o disco de estreia do Cenotaph. Você tem, além desse disco, as músicas tiradas dos 2 EPs clássicos do Cenotaph que eles gravaram antes desse disco, que é o Tenebrous Apparitions e o The Eternal Disgrace, que inclusive esses 2 EPs eu acho até superiores a esse full que eles lançaram em seguida. Bem, eu tenho aqui também uma versão em vinil duplo, também da Kells Records, e que tem o mesmo material que está ali naquele CD, e o vinilzinho inclusive é colorido, uma versão dupla com um vinil laranja. Eu já peguei há bastante tempo esse vinil, e também a versão em CD. Essa versão foi relançada já tem muitos anos, já tem pelo menos uma década. A versão original eu não tenho. Eu não tenho a versão original desse disco do Cenotaph. Engraçado, aqui me faltou quem é que lançou esse disco do Cenotaph. Eu esqueci de botar aqui na minha anotação, vou ficar devendo essa informação. Depois eu completo aí nos comentários. Mas esse disco é de 92, né? O Cenotaph é uma banda mexicana. O Cenotaph surgiu, é uma banda muito famosa no México. Eles estão na ativa aí até hoje. E esse é o debut deles. É uma banda fundamental, uma das bandas mais importantes, talvez seja a banda mais importante de death metal mexicana. Ele surgiu de uma banda mais antiga chamada Damned Cross. Essa banda Damned Cross, que era mais de death thrash, lançou 2 demos em 89, que inclusive foram recentemente relançadas em CD pela Dark Recollections do México.
Recomendo muito que se vá atrás desse material do Damned Cross também, que é muito legal. O que é esse cenotafo? Cara, é puro death sueco de Estocolmo. Puro death sueco de Estocolmo. Som bem redondo, um som também muito bem composto, como é a linha dos suecos. Os suecos são ótimos compositores, e compositores mais ortodoxos. Eles não são muito de... Os suecos não são muito de assim, invencionices, sabe? Eles são mais conservadores do ponto de vista da composição em geral, as bandas suecas. Melodias mais consonantes, pesado e tudo, mas assim, eles são mais ortodoxos, eles não investem tanto em dissonâncias, essas coisas. E o som aqui do Cenotafo é exatamente isso. É puro sweet death, som bem redondo, som de Estocolmo, bases cruas e pesadas, com alguma melodia por cima, puro Suécia. Eu aí até fiz aqui uma observação mais técnica mesmo. Progressões harmônicas melódicas com tendência à circularidade, como é o som sueco. O som sueco tem isso também, ele tem essa tendência mais à melodia circular. Muito diferente do que eu falei lá sobre, quando eu falei de black metal, né? Que eu falei da circularidade. Aqui a circularidade tem outro significado. Não lembre daquilo que eu falei de black metal, não, porque às vezes você ter padrões repetidos de um estilo em outro não significa que a função é a mesma. Às vezes a função pode ser bem diferente. Eu não vou entrar aqui nessa parte semântica, porque a minha intenção aqui não é fazer um vídeo de semântica de death metal, como eu fiz a semântica do black metal. Eu poderia fazer um vídeo de semântica de death metal também, mas não é isso aqui. Eu só estou apresentando as bandas. Isso aqui é só uma coisinha que eu falei para enriquecer a apresentação, mas não vou entrar muito nisso, não. Também como os suecos têm levada crust, tem aquelas levadas sincopada, né? O compasso sincopado do punk crust, do Cenotafo tem isso, que é as bandas de death sueco, como Nihilist, Carnage, o Dismembering, Tumber, essas bandas todas tinham isso, dessas levadas sincopadas. Aqui no Cenotafo tem também alguns blast beats já, e algumas passagens Doom. Se pensou em Suécia, também você começa a pensar em passagens Doom, né? Vocais absolutamente cavernosos, vocais muito cavernosos. Essa banda está nativa até hoje, mas já no segundo disco, para mim a banda se perdeu totalmente, o Cenotafo. Perdeu totalmente, e começaram a fazer, embora continuassem influenciadas pelo death sueco, eles migraram do som de Estocolmo para o som de Gotemburgo, e para mim ficou uma merda. A partir do segundo disco, que eles começaram a investir em death melódico e cheio de coisas atmosféricas e umas coisas até que às vezes me lembravam um pouco gótico. Eu acho uma merda. Realmente, assim, a banda para mim podia ter acabado depois desse primeiro. Nada do que eles fizeram depois para mim presta, infelizmente, meu gosto. Mas esse primeiro disco deles é um clássico do death metal mexicano. Talvez seja o maior disco de death metal mexicano de todos os tempos. O The Gloomy Reflection of Our Hidden Sorrows. E essa versão lançada em CD aqui, assim como a em vinil também, da Chaos Records, é muito boa, porque ela tem também os 2 EPs, né, que eu já mencionei anteriores, que são até o material mais foda do que até esse full lento. Bom, então esse foi o Cenotaph, um disco de 92, e agora o último disco que eu vou apresentar, disso que eu estou considerando de death metal puro, né? Eu comecei falando, mas tudo dentro do death metal old school, entre 88 e 95, né? Os 25 discos. Comecei falando de discos que eu considerava que eram death thrash, apresentei 5, e agora eu já apresentei 7 discos desses que eu estou considerando de death metal puro, mais puro. Já apresentei 7, agora eu vou apresentar o último desse subestilo, death metal puro. Aliás, me desculpe,
os dois últimos. Agora eu vou apresentar uma outra banda da Holanda, Burial. Um desses inúmeros Burial que tem aí na história. Você entra na Metal Archives, põe lá Burials banda, tem lá, sei lá, 50 bandas, 50 Burials. Esse é um deles. Mas esse talvez seja o melhor de todos os Burial. Esse aqui é o Burial holandês. Esse disco do Burial chama Relinquished Souls. É um disco de 93. Foi lançado pela West Virginia, da Alemanha, que é a mesma gravadora que lançou aquele Obscenity, que eu já mencionei anteriormente. Esse aqui é o único full desse Burial da Holanda. Cara, é um disco direto no ponto. É um disco assim, não tem firula, é direto no ponto. Muito certeiro. Os riffs são muito mórbidos e simples, não tem invencionice. É muito competente também. É uma dessas bandas que faz o feijão com arroz, que eu já mostrei algumas outras aqui também, né? Faz esse feijão com arroz, mas de forma muito competente. É um som americano mais do que europeu aqui. É um som americano mais clássico mesmo, sem blast beats, antes da moda do blast beat, né? Porque as primeiras bandas de death metal mais clássico, elas não tinham blast beats, né? A única exceção mesmo é o Morbid Angel. Mas assim, as bandas mais clássicas, principalmente death metal americano, elas não tinham blast beats, né? O D-Side, assim, era rápido, mas não era propriamente blast beat. Obituary não tinha blast beat. Malevolent Creation não tinha blast beat. O que mais? Enfim, de um modo geral, não era tão comum as bandas mais clássicas americanas terem blast beats. Pelo menos o que a gente hoje entende como blast beat, né? Sim, era rápido, mas não tinha aquela dinâmica, vamos dizer assim, do blast beat. E esse Burial é mais essa pegada mais original. Autopsy não tinha, né? Blast beat. É essa pegada mais original dessas bandas, esse Burial, no andamento. Então, som americano mais clássico, sem blast beats. A produção muito boa desse disco, muito boa, uma sonoridade muito legal, muito adequada para esse tipo de death metal. Assim, a minha comparação quanto à sonoridade seria o death americano, o death. Principalmente a sonoridade ali do Human. Mas assim, a sonoridade, porque nos riffs mesmo, isso aqui é muito mais simples do que porque o Death, nessa fase, era uma banda técnica, né? Esse aqui, Burial, não é uma banda técnica. É uma banda razoavelmente simples, o som. Não chega a ser espartano o som, né, em matéria de técnica, mas é bem mais simples do que o Death era. Mas assim, a sonoridade lembra bastante o Death, especialmente do Human. E a última nota sobre esse Burial é que a banda retornou. Tá aí para lançar novo disco, sei lá como é que tá isso, né? Sempre fico um pouco desconfiado com esse negócio de banda muito antiga que volta. Acho muito difícil manter o espírito, né? Será que ainda vai estar relevante? Enfim, mas fica aí esse anúncio. E uma nota triste de colecionista para mim é o seguinte: esse Burial, ele foi relançado em vinil, cara. E, porra, eu perdi esse Relinquished Souls. Foi relançado, inclusive, em versão colorida. E eu não consegui. Procurei aí, mas tá totalmente sold out. Não achei para vender também na Discogs. Então aí, se alguém tiver essa versão em vinil colorido do Relinquished Souls do Burial, eu me interesso. Entre em contato aí que, quem sabe, a gente faz negócio. Bom, e agora sim a última banda que eu vou falar dessa onda de death metal mais puro é uma banda de um país assim europeu, mas um país assim não muito comum, e principalmente em matéria de death metal.
uma banda da Hungria, um disco que foi lançado em 93 por uma gravadora chamada LMS, lá da própria Hungria. É uma banda que, inclusive, eu conheci recentemente, não tem muito tempo que eu ouvi, que eu descobri essa banda, talvez tenha uns 3 anos, e achei excelente o play deles. A banda chama Extreme Deformity. Extreme Deformity. É claramente, né, inspirada naquela música clássica do Pungent Stench, que abre o disco de estreia do Pungent Stench, e é também o nome de um EP anterior ao Full de Beat, né, o disco de estreia do Pungent Stench. A música e o EP, esse EP que eu estou falando, se chama Extreme Deformity. Obviamente é de lá que eles tiraram a inspiração. Bom, esse aqui que eu tenho é um relançamento de 2011, desse play de 93, é um relançamento de 2011 em CD, inclusive está fechado, esse CD me chegou agora, eu nem ouvi ainda. Do Extreme Deformity, o que eu já tinha ouvido pela internet, mas o que eu tinha conseguido há mais tempo deles foi o lançamento em vinil desse disco. E esse lançamento aqui é da própria gravadora que lançou aquele CD ali, Never Heard, que é uma gravadora lá, da própria Hungria. Esse vinil é duplo, um vinilzinho duplo, preto, vinil preto, duplo, e além do disco deles, do full length deles, que se chama Internal, lançado em 93, tem também a demo deles de 92. Bem, e o que a gente ouve nesse full do Extreme Deformity? E só para complementar, a versão em CD que eu tenho aqui, que é da mesma gravadora, ela tem o mesmo conteúdo, também vem essa demo de 92 de bônus. O que a gente ouve nesse The Extreme Deformity? Death metal clássico, mas com uma sonoridade muito brutal, muito brutal. Eu não diria que é exatamente no sentido do brutal death metal que eu estou usando esse termo do brutal, não. É num sentido antigo mesmo. É uma gravação muito esmagadora. Acho que é esse termo, extremamente pesada, mas não exatamente comprimida, como é a gravação típica do brutal death metal. É uma gravação esmagadora, assim, muito densa, muito pesada. Um vocal absurdamente monstruoso e muito abafado. O vocal é muito monstruoso e muito abafado. Assim, menos no som propriamente, mas mais assim, num certo espírito, numa vontade de ser extremo e tudo, tem uma certa lembrança com o Pungent Stench antigo, né? O Pungent Stench bem do começo mesmo, das demos e do EP. E do primeiro full length também. Riffs, assim, muito certeiros e bem na linha ortodoxa do death metal daquela época. É um som muito porrada, muito monstruoso, mas assim, daquela época. Era do que mais de extremo que estava se fazendo de death metal ortodoxo naquela época. É aí que está esse Extreme Deformity. Os riffs muito competentes e também tem uma mistura aqui de uma coisa brutal, mas não no sentido do brutal death metal, mas dessa coisa meio Pungent Stench, assim, né? Dessa coisa do extremismo do Pungent Stench. Tem um certo espírito disso aqui, e cara, com muito peso, né? Como o Pungent Stench tinha, com muito peso. E também, de novo, aqui a gente percebe aquela mesma coisa que eu já falei de outros discos aqui, aquela coisa, né? Daquela palhetada em trêmulo,
sem ser muito rápida e com um andamento mais lento e bumbo duplo, né? Que é aquela coisa do Leprosy que eu falei. Aqui você ouve também de novo esse negócio. Que era uma nota, né, dessas bandas daquela época. Uma nota muito, muito forte no death metal ortodoxo old school. Bom, com isso, eu apresentei essa 8ª banda, o Extreme Deformity da Hungria, e eu encerro essa subseção, vamos dizer assim, das bandas de death metal mais ortodoxos. Então eu apresentei, né? Eu vou apresentar 25 bandas dentro desses critérios do old school death metal aí, daquele período lá que eu escolhi. Eu apresentei então 5 bandas do que eu considerei que eram mais do death thrash metal. Depois eu apresentei agora 8 bandas do que eu considerei que era o death metal mais puro. E agora eu vou apresentar 3 bandas do que eu consideraria um death metal mais brutal. Mais brutal aqui, essa palavra do brutal, no sentido do brutal death metal, né? No sentido que é usado no brutal death metal. Não são bandas ainda de brutal death metal, porque inclusive o brutal death metal eu deixei de fora dessa apresentação de 25 bandas, deixei conscientemente de fora. Mas assim, são bandas que já têm algum diálogo com o que viria a ser o brutal death metal americano. Eu vou apresentar 3 bandas nessa linha. A primeira banda que eu vou apresentar é uma banda de death metal americana. Banda americana é o Deteriorate. Essa versão que eu tenho aqui é uma versão da Dark Symphonies e é uma versão dupla. E ela tem também as demos. Então é uma versão bem legal, relançada pela Dark Symphonies, porque tem essas versões com as demos. E eu vou fazer só uma ligeira pausa, porque meus cachorros estão latindo aqui, vai ficar uma encheção de saco isso, né? Eu vou dar uma paradinha só para esperar eles pararem de latir e já retorno.